Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 40 do mangá da nossa anjinha linda e maravilhosa, a Angel-san. No capítulo passado nós vimos que ela e o Seto acabaram fazendo uma entrada bastante surpreendente, né? Já que deixou todo mundo ali de boca aberta. Só que eles acabaram pecando no meio do caminho em cantar aquela música ali, né? Aquele hino nacional ali, né? Ou melhor, a Angel-san que cantou aquele hino e eles acabaram perdendo, né? E hoje nós vamos ver o que aconteceu a partir daí. Mas antes de eu continuar aqui, ó, já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba no nosso trabalho, vídeos novos todos os dias. Vou estar deixando na descrição do vídeo, site, Facebook, Instagram, então me segue lá, tá bom? Então sem mais enrolação, vai pra esse vídeo. Esse capítulo começa com os alunos arrumando a escola, né? Já que o festival cultural tinha terminado. Nós vemos que o Seto está com um band-aid ali no pescoço, né? Num lugar aonde a Angel-san acabou mordendo ele. A Angel-san acaba virando pro Seto dizendo que ele está tão besta, né? Com esse band-aid no pescoço. O Seto então acaba perguntando, besta? E acaba dizendo que foi culpa da Angel-san. A Angel-san, para poder provocar o Seto, acaba perguntando o que exatamente ela fez. E acaba chegando bem pertinho do Seto, né? Perguntando, diga, o que eu fiz, hã? O Seto fica super corado. Nesse dado momento, duas meninas acabam chegando e dizendo que eles estão flertando ali em público, né? E que eles são realmente bastante próximos. O Seto então acaba dizendo que eles não estão flertando coisa nenhuma. Essas meninas então acabam vendo o band-aid no pescoço do Seto e acaba dizendo, né, que ele realmente está com um band-aid ali no lugar onde a Angel-san acabou mordendo. Elas então continuam dizendo, né, que tá todo mundo falando sobre esse band-aid, né? Sobre como a Angel-san acabou dando um chupão ali no pescoço do Seto. O Seto fica super coradinho e acaba gritando. A Angel-san faz aquela carinha de sádica e acaba dizendo que o Seto é um livro aberto e acaba caindo na gargalhada. As meninas então acabam se despedindo, né, indo embora. E nós vemos elas conversando, né, perguntando se realmente eles estão ficando. A outra então acaba dizendo que sim, né? E ela pergunta por quê. A outra então diz que o Seto é uma gracinha. E a outra acaba falando, ah, você acha? E nós vemos que isso deixou a Angel-san com um pouquinho de ciúme. Na cena seguinte nós vemos o Seto ali tentando esconder o band-aid, né? Já que todo mundo estava falando sobre aquilo. A Angel-san então acaba chamando o Seto e acaba perguntando se ele realmente quer esconder aquele band-aid. O Seto então acaba dizendo que sim, né? Já que tá todo mundo falando sobre aquilo. E acaba perguntando se a Angel-san não está com nem um pouquinho de vergonha. A Angel-san então acaba dizendo que não muito, né? Mas acaba falando para o Seto que ela pode esconder para ele. O Seto então acaba percebendo que a Angel-san está um pouquinho chateada, né? Ela acaba então pegando o hidrocor e passando ali no lugarzinho do band-aid. Nós vemos que a Angel-san está praticamente ali em cima do Seto. O Seto então acaba ficando todo coradinho, dizendo que a Angel-san está perto demais. Ela acaba dizendo que tá tudo de boa, né? E que desse jeito é mais fácil para ela conseguir fazer ali o que ela está fazendo. E acaba dizendo que ninguém mais vai vir, né? Já que tá todo mundo ali empacotando as caixas. Ela então continua ali pintando o band-aid no pescoço do Seto, né, para poder tirar aquelas marcas, e acaba dizendo que isso se chama corretivo, né, e que é ótimo para essas horas. O Seto fica todo, mas todo coradinho e acaba notando algo estranho. O Seto então acaba se questionando se isso significava que a Angel-san fazia esse tipo de coisa. Em outras palavras, escondia os chupões que ela levava ali no pescoço, no braço, com aquela base. A Angel-san acaba lendo o Seto direitinho, né, e acaba perguntando pra ele se ele não estava imaginando que aquilo ali era pra ela esconder os chupões que ela levava, né, as marcas dos chupões que ela levava pelo corpo, né. O Seto então acaba se entregando e a Angel-san acaba dizendo que ela sabia que o Seto realmente é uma pessoa muito fácil de se ler e que aquilo ali era simplesmente maquiagem. A Angel-san continua falando pro Seto que ela está bastante surpresa que o Seto fica pensando nesse tipo de coisa, né? Fica preocupado nesse tipo de coisa e acaba pensando que isso é meio possessivo. Ela então acaba puxando um pouquinho da sua blusa, né? Mostrando os decotões ali pro Seto e acaba perguntando se ele não quer dar um chupão ali nos
peitos dela, né? O Seto fica super, mas super desesperado e acaba dando um baita de um gritão. O Seto então começa a gaguejar, né? Dizendo o que você? E a Angel-san acaba dizendo que isso é coisas que os casais fazem, né? Pra poder manter o ritmo, mas que o Seto quer esconder, né? Dizendo que isso é vergonhoso e tal. E que apesar que o Seto disse que queria estar com ela no concurso de casais, então o Seto não queria estragar tudo. O Seto então começa a gaguejar, né? E nesse exato momento a Todoyori-san acaba chegando e perguntando o que a Angel-san está fazendo e manda os dois pararem de enrolar, né? E irem ajudar eles. A Angel-san então acaba se levantando, né? Dizendo que foi mal e que ela precisa ir. Nós vemos o Seto colocando a mão no pescoço e percebendo que a Angel-san estava marcando território, já que aquelas meninas acabaram deixando a Angel-san com ciúme. Nesse exato momento o Inuyama acaba surgindo, né, com uma aparência bastante sombria. O Seto fica bastante desesperado e acaba perguntando quanto tempo o Inuyama estava ali. Ele então acaba dizendo que ele está ali o tempo todo, né, desde que ele começou a fazer a limpeza do festival cultural e que ele trabalhou bastante duro, né, até a exaustão e que ele estava com um pouquinho de dor nas costas. Ele então acaba tirando a sua camisa e pedindo para o Seto fazer, né, uma massagem. O Seto fica super espantado, né, já que o Inuyama tá tirando a sua roupa ali e acaba perguntando por que ele está fazendo isso. O Inuyama acaba dizendo que um amador não poderia ver aonde estava o estresse que ele estava sentindo. O Seto fica mais desesperado ainda, já que o Inuyama tá tirando a sua roupa. O Inuyama então acaba mandando o Seto ficar calado e que ele não queria ouvir uma palavra do cara que tinha mandado a ver com a Angel-san. O Seto fica super desesperado e começa a gaguejar, né? E dizendo que não e que eles não fizeram nada disso. O Inuyama chama o Seto de mentiroso e diz que tá todo mundo falando sobre isso, que o Seto e a Angel-san mandaram a ver na frente de todo mundo. O Seto começa a suar frio e se perguntar como diabos esse rumor começou. O Seto fica suando frio, né, e dizendo que de jeito nenhum e que eles não são nenhum casal. O Inuyama continua chamando o Seto de mentiroso, né, e diz que ele tava flertando com a Angel-san, né, chamando ele de virgão, e que o Seto disse que queria ficar junto com ela. O Inuyama então acaba perguntando se o Seto gosta da Angel-san. O Seto então fica um pouquinho pensativo e o Inuyama acaba interrompendo o Seto dizendo que agora com certeza a Angel-san vai deixar o Seto agarrar nos plutõezãos dela o momento que ele quiser. Nesse exato momento o Seto acaba empurrando o Inuyama e acaba dizendo que não é nada disso, nem que ele nem pega em respeitos nenhum. O Inuyama então acaba falando que o Seto tá machucando ele, já que o Seto tá empurrando ali o Inuyama de tanta raiva, de tanto nervosismo que ele tá sentindo, e que isso não é algo que o Inuyama possa descobrir assim, né? Que ele não seria um excluído se ele pudesse, e que por mais que o Seto gostasse dele, as coisas não mudariam. E aí nós percebemos que o Seto não gosta muito de si mesmo, né? Ele então continua dizendo que mesmo assim ele gosta de estar junto com a Angel-san, que é bastante divertido. Ele então acaba virando pro Inuyama e dizendo que ele quer sim estar próximo dela. E nós vemos que lá atrás a Angel-san acabou ouvindo as palavras do Seto. Isso acabou deixando ela bastante feliz. O Inuyama então acaba mandando o Seto ser mais gentil, né? Já que o Seto tá ali massageando ele com toda a força. O Seto então acaba dizendo que esses boatos são um pé no saco. E nesse momento a Angel-san e a Todoyori-san e as outras meninas acabam chegando na sala onde o Seto e o Inuyama estão, né? E acaba pegando os dois numa cena bastante constrangedora. As meninas ficam super coradas, né? Super espantadas, já que elas estão presenciando um yaoi acontecendo ali, né? Dizendo que o Seto e o Inuyama estão juntos, né? Criando assim um novo boato. Nós vemos que a Angel-san tá caindo na gargalhada e acaba chamando o Seto de idiota. O tempo então acaba passando, né? E no dia seguinte nós vemos a Angel-san ali abraçando o Seto. E nós vemos todo mundo olhando ali, né, para o Seto. E nós acabamos descobrindo que um novo boato estava circulando na escola, aonde o Seto tinha traído a Angel-san com o Inuyama.
E aí nós vemos que o Seto acabou parando de ligar para os boatos. E o capítulo termina assim, né? Com um novo boato circulando na escola, onde o Inuyama e o Seto estavam tendo romance, né? Aonde o Seto tinha traído a linda e maravilhosa da Angel-san pra ficar com o Inuyama. Meu Deus do céu, velho. Me lembrou ali o Joseph e o Avidal ali no no Jojo, né? Na parte 3 do anime Jojo, né? Onde tava com o Ima ali, o Joseph tava em cima do Avidal ali, né? Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Vocês vão estar ajudando bastante, já é? Tamo junto, meus otakus lindos maravilhosos. Fui!